Então, bem-vindo à segunda parte do primeiro dia da nossa conferência e queremos apresentar o nosso querido palestrante, o senhor Rossandro Klinge, que estará nos agraciando com o tema Construindo uma Nova Identidade à Luz do Evangelho. Rossandro Klinge é membro da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e da Associação Médico Espírita, ambos em Campina Grande, na Paraíba. Ele também é autor dos livros Auto-Perdão, um aprendizado necessário, e O Tempo do Autoencontro, a necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. Ambos pela editora da Federação Espírita do Estado de Goiás, FEEGO. E vamos todos, comigo, dar nossas boas-vindas ao Rossandro. Boa tarde, gente. Bem, como o Décio já fez todo o trabalho hoje, agora eu vou só surfar no trabalho que o meu irmão fez. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é uma alegria estar aqui com vocês, pessoalmente, né? A gente termina conhecendo muita gente por telefone, por WhatsApp, por Facebook, mas é sempre uma alegria encontrar. Estar aqui com um irmão muito querido, que é Décio. Ainda bem que não botaram a gente no mesmo quarto, senão a gente não dorme conversando. Uma vez botaram a gente no mesmo quarto no hotel, a gente passou a noite conversando. E aos nossos ouvintes das rádios que estão transmitindo, são três, né? A Web Rádio Fraternidade, a Rádio de Atlanta e a outra é qual? Vivência Espírita, que todos que estão nos escutando pela internet, que consigam receber assim, aquilo que a gente está conseguindo sentir aqui uns com os outros, essa alegria fraterna de estarmos juntos. E aproveitar para, mais uma vez, como a gente gosta e costuma fazer, apelar para a nossa possibilidade de ajudar o projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Você pode, a contribuição tanto pode ser em real como em dólar. Existe já o site da Fraternidade Sem Fronteiras em inglês também. Você pode pagar pelo PayPal para contribuir, né, com essas crianças, e uma contribuição mensal, elas realmente ajudam uma criança daquela, né? Tem milhares de crianças na fila tentando entrar no programa. E a realidade do Brasil é que nós não estamos mais naquele nível que eles estão lá. Então, assim, a gente tem um conjunto de estruturas de serviços, de programas governamentais. Então, aquele nível de pobreza que tem na África não tem mais no Brasil. É muito raro ter, né, porque existe toda uma rede que foi montada nos últimos 20 anos de estrutura. Tanto que eu estava comentando com o Décio, apesar dessa crise econômica que a gente está tendo lá agora no Brasil, não está tendo imigração de nordestinos para o sul e sudeste, porque as pessoas conseguem morar no próprio lugar delas, porque elas não morrem mais de fome, elas não têm que sobreviver a isso. O contrário do que ainda acontece em muitos países da África, e o Fraternidade Sem Fronteiras tem uma vantagem para nós, é que nós conhecemos as pessoas que estão à frente. Então a gente sabe exatamente o propósito de cada uma delas, a gente sabe a destinação do dinheiro, então é uma forma da gente de fato contribuir, né? Falar sobre a construção de uma nova identidade. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, por que construir uma nova identidade? Seria a primeira pergunta. Você não está feliz com a sua identidade? Você acha que tem que mudar? Tem gente que acha que não, né? Eu sou assim, tem gente que tem complexo de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, aprender assim, Gabriela. Tem gente que diz que pau que nasce torto, morre torto. Isso não serve nem para pau, porque se você tiver uma plantinha meia troncha, você bota um cabinho de vassoura, enrola ela vai mudando o percurso do crescimento dela. Então, a ideia de que a gente não tem possibilidade de mudança, ela é conveniente, porque é como se nós quiséssemos... A gente vê muito isso com o paciente de terapia. Ele quer chegar lá e que eu dê um diagnóstico. Lá tem mais de 700 transtornos catalogados no DSM-4, e ela quer um diagnóstico. Por que ela quer um diagnóstico? Porque ela quer se justificar. Não, se eu tenho tal transtorno, então não sou eu, né? Eu tenho isso aqui, o que é que eu posso fazer com isso aqui? E nós sabemos, como espíritas que somos, que nós não somos, nós estamos com algum transtorno. E eu nem dou o transtorno para o paciente, eles ficam muito irritados comigo, porque se eu der até o sintoma que ele não tem, ele desenvolve. Que é uma forma dele se sentir, assim, digamos assim, apaziguado com a consciência, porque a culpa não é dele, sim do transtorno que ele desenvolveu. Então, quando a gente pensa em construir uma nova identidade à luz do Evangelho, a gente pensaria primeiro, qual é o conceito de identidade que a gente vai trabalhar? E como é que a gente cria? Vocês viram que eu movo as coisas, né? Apesar de não ser um X-Men, mas é porque eu vou... Qual o conceito de identidade que a gente teria? Vamos primeiro partir para um conceito de identidade bem clássico,
que a gente conhece, sim, para depois a gente chegar para um conceito de identidade que vai além do clássico conceito que a gente tem. A identidade, do ponto de vista das ciências do comportamento humano, ela é formada por um conjunto de variáveis, né? Variáveis em pesquisa científica é apenas uma coisa que varia. O nome apenas quer dizer isso. O que é que pode variar para mudar o resultado final? Seria isso uma variável. Então nós temos as primeiras variáveis bem objetivas e claras, por exemplo, genética. Existe contribuição genética na nossa personalidade? Sim. Tem um componente genético significativo na nossa personalidade. Cultura. Existem componentes culturais que interferem na nossa personalidade? O que vocês acham? Por exemplo, morar aqui na Geórgia, ou morar na Flórida, ou morar na Califórnia, não vai interferir em algum conjunto de valores? Morar num país como os Estados Unidos ou no Brasil, ou ser ocidental ou oriental, ou ser cristão ou ser budista, não vai interferir na formatação do conjunto de valores que você possa ter como referência para a construção de sua identidade? Então, isso sim também contribui. A orientação sexual que nós temos, seja homoafetiva, seja heterossexual, seja homem, seja mulher, isso vai interferir na formatação da nossa personalidade? Sim, é uma outra variável a ser considerada. O tempo no qual nós estamos encarnados vai interferir? Por exemplo, estar em 2016 é diferente de estar encarnado em 1920? Não há diferenças? Então, o tempo histórico no qual eu me insiro também traz para mim um conjunto de variáveis que vai mudar a minha identidade. Também teria a ver com a família da qual eu faço parte. Quem é casado sabe o quanto isso é verdade, né, Décio? Décio falou muitas coisas assim, quando a gente vai em casamento, é a diferença de cultura de uma família para outra, que é uma das coisas que você tem que administrar no casamento. Né? Por exemplo, na família da minha esposa, as pessoas dizem o que elas pensam umas das outras e ninguém se magoa com isso. Na minha, não. Na minha, se eu disser, é uma mágoa eterna. Então, quando eu casei com ela, eu me acostumei a nunca dizer o que eu pensava. E ela dizia tudo o que pensava. Isso me machucava muito. Depois eu fui entender que por mais que ela diga da pior forma, é sempre com um objetivo amoroso. Isso mudou a minha forma de ver o casamento, porque eu passei a escutar aquilo que ela me disse como uma contribuição imprescindível para o meu desenvolvimento pessoal. Até porque, como vocês sabem, os espíritos são mais evoluídos femininos, né? Vocês percebem isso? Que assim, quando desencarna, geralmente o homem vai para um umbral e a mulher para o plano superior. Vocês já viram isso nos romances espíritos? Né? A gente vê que Lívia sobe, Públio Lento desce. Né? A mãe de André Luiz vai para cima de nosso lar e André Luiz com o pai, né, desce, vai lá para baixo dos umbrais. Então parece que reencarnar homem não é muito legal. Então eu fico escutando o que a minha esposa diz. Porque primeiro a mulher tem uma intuição, e a intuição é uma contribuição para a personalidade, que nada mais é que escutar o que não é racional. Os homens, eles são muito racionais, então eles precisam de um conjunto de dados, pesquisas, tabulação, gráfico de pizza para concluir uma coisa. A mulher, ela não tem essa necessidade. Isso às vezes nos deixa meio estressados, porque elas percebem coisas que a gente não consegue perceber. Esse feeling emocional da mulher às vezes é estranho para a gente, né? Como é que ela conclui baseado em nada? Mas ela conclui baseado em fatos. Inclusive, traços da personalidade na formatação da gente é que a gente vai mudando o tempo todo. O primeiro mito que a gente tem que destruir com relação à construção da identidade é que com a vinda da psicanálise, dos estudos de Freud, em que ele centrou muito a sua atenção sobre os 6 primeiros anos de infância, a partir de toda aquela fase de fixação oral, anal, fálica e tal, ele criou aquela conceituação toda, aquele conjunto de conhecimento, para dizer que aquilo vai interferir no adulto que eu vou ser. Criou-se um mito, que não é nem da psicanálise, é um mito de como a cultura, os seres humanos, o senso comum absorve a ciência. Então, o senso comum passou a acreditar que a personalidade, depois de 6 anos, está pronta e não tem muito o que fazer. Então, começou a se acreditar, cuidado que você tem 6 anos para formatar aquela criatura. E não é bem assim. Na verdade, durante toda a nossa vida, nós estamos passando por transformações da personalidade. Eu lembro que quando eu fiz 40 anos, eu liguei para Décio e disse, Décio, cara, depois dos 40, cara, eu estou ficando mais assim, dei um clique legal na cabeça, eu estou ficando assim, compreendendo certas coisas. Ele espera os 50 que é legal. E aí eu percebi o seguinte, quando a gente vai fazer os estudos, é que hoje mesmo está muito claro para a ciência do comportamento humano que você começa a apaziguar na encarnação, se você amadurecer, óbvio.
Você começa a ter felicidade na encarnação depois de 50. Tudo antes é um jogo de satisfações. Você está mais preocupado em impressionar as pessoas do que a você mesmo. E uma vez compreendi isso quando eu fui caminhar com meu avô, né? Eu peguei meu avô, ele estava com 89 anos, cheguei na casa dele, e aí meu avô estava com a camisa de botão, listrada, uma bermuda xadrez, uma sandália havaiana com meia. Aí eu olhei assim, pelo amor de Deus, que presépio na Paraíba é assim, que coisa ridícula mais ou menos. Que presépio é esse? O senhor vai desse jeito? E eu estava lá com o tênis combinando com a bermuda, até com a pulseira do relógio. Aí ele disse assim, meu filho, eu tenho 89 anos, eu não preciso mais dar satisfação aos outros, eu estou preocupado com o meu conforto. Você não, você é que tem que estar preocupado com quem vai ter olhando lá na caminhada. Eu fui entender que, de fato, eu estou muito mais preocupado com o que os outros vão estar dizendo com a roupa que eu estou vestido do que com o meu conforto. Às vezes você está com uma roupa desconfortável, mas é na moda, e às vezes é ruim para a gente. Então, a nossa identidade também é pautada pelo externo. Ou seja, há uma pressão de grupo sobre nós. O que é que vocês acham? Isso interfere na forma como nós conduzimos a nossa existência, né? Então aí a gente tem, por exemplo, que levar em consideração que esse meio externo, sim, ele interfere no nosso comportamento e na nossa conduta. Isso é claro quando a gente começa a fazer as análises sobre certos períodos da história humana recente e sobre como nossa vivência coletiva interfere na nossa conduta. Então, chamou a atenção dos pesquisadores na área do comportamento humano depois de 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e aí houve um sentimento profundo de desencanto no mundo ocidental, porque a nossa, como Emmanuel bem define, pseudo-civilização, nos fez crer que depois da filosofia, né, e de Wagner na Alemanha, os compositores clássicos, a filosofia, de toda aquela construção do positivismo, de Descartes, Newton, tal, as pesquisas todas, Einstein, caramba, a gente já era, né, a própria capela. Então, de repente, vem a Segunda Guerra Mundial e nós somos arrojados para encontrar um vazio de valores muito profundos e nós, com toda a nossa civilização, nós matamos das formas mais vis e mesquinhas os seres humanos, criando justificativas completamente despropositais. E ao final da Segunda Guerra Mundial vem uma sensação terrível de vazio de identidade coletiva, porque nós mostramos a nossa sombra coletiva de uma forma como nunca na história da humanidade, porque nós tínhamos um poder de destruição maior do que as guerras anteriores, dado o fato que a gente matava muita gente com pouca coisa. Você bombardeava uma cidade e matava muita gente. No passado era uma espadinha para lá, uma espadinha para cá, então a sua capacidade de matar era menor do que hoje. Isso chocou profundamente as pessoas e saiu um desencantamento com a ideia de Deus, de religião, de sociedade, de civilidade. Houve um profundo desencantamento, que é aí que surgiu, por exemplo, a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, que terminou dizendo que o inferno são os outros. Eu não sei se ele era casado, mas a gente sabe que ele não era casado. Ele talvez vivesse essa experiência porque ele era apaixonado por Simone de Beauvoir, que gostava de um americano. Então ela ficou a vida inteira meio que ficando com ele, né? Acho que eles criaram a ideia de ficar. Foi Jean-Paul Sartre com Simone de Beauvoir, aquela história que nunca ia para frente. Mas a experiência pessoal dele de ter vivenciado a Segunda Guerra Mundial, a experiência pessoal dele afetiva no campo do relacionamento, talvez tenha impressionado a forma como ele construiu a sua teoria, mas não invalidou muitos dos aspectos de genialidade do que ele propôs. E uma das coisas que ele termina concluindo com a sua construção da filosofia existencialista, que é uma frase bem conhecida até, mas que ela meio que dá um norte sobre a perspectiva que ele lança, né, sobre nós, é que não se pergunte o que fizeram de você, mas se pergunte o que é que você vai fazer com o que fizeram de você. Porque existe um discurso do trauma. Com a psicanálise se criou o discurso do trauma. Assim, não, mas eu sou assim porque meu pai era ruim. É a terceirização da evolução, né? Eu sou assim porque a mãe era ruim, porque minha mãe não me abraçou. Eu sou assim porque meu pai era alcoólatra. Eu sou assim porque meu irmão me ignorava. Então as pessoas elas usam os eventos do passado para criar clichês psicológicos que inviabilizam a conduta no presente, detonando uma possibilidade de futuro. Então é basicamente isso que as pessoas fazem. Aí Chico Xavier, através do Emmanuel, vai dizer o seguinte, que nós nunca podemos voltar ao passado para fazer um novo começo. Está dada, é uma realidade que já está dada, mas nós podemos hoje iniciar um novo fim.
Então existe a possibilidade de que, se eu não posso modificar o meu passado, eu posso mudar o meu comportamento presente e isso vai interferir no meu futuro. Ou seja, é aquilo que Décio concluiu com a palestra dele. É o melhor e o pior. Está na minha mão. Então, por isso que aqui a gente tem esse conjunto de pessoas, mas se a gente estivesse aqui pregando salvação, a perspectiva de salvação alo-salvacionista, que é a salvação que vem de fora do campo da teologia, é alo-salvação, a salvação que vem de fora. Jesus veio, morreu na cruz e ele salvou. Lhe cabe levantar a mão e pagar o dízimo. Vamos imaginar isso. Então lotava isso aqui, porque era simples, entendeu? A gente canta, a gente faz todo um ritual, há um comportamento exterior de não use tal roupa, não use tal música, né? E tudo está beleza, porque você está com um apaziguamento de personalidade, você pode continuar com comportamentos questionáveis. Então a primeira coisa que a gente começa a perceber é o seguinte: quando a gente pensa em construção de identidade a partir da perspectiva do Evangelho dentro do Espiritismo, é coerência com o que eu falo, com o que eu acredito, com o que eu faço. Aí é difícil para o espírita ter dissonância cognitiva, que é pregar uma coisa e fazer uma outra coisa diferente. Porque isso gera um desconforto muito grande na gente. A gente não tem essa condição mais de fazer isso. A gente até faz, mas faz com muito incômodo. Há um custo de não dormir, tomar Rivotril, essas coisas todas que espírito em processo de evolução tem. Porque a crise de consciência que vai mudar a minha identidade, ela só acontece quando eu estou adquirindo consciência. Então, se você de vez em quando tem que tomar melatonina para dormir, né? Você tem que tomar alguma coisa, você está às vezes irritado com você mesmo, parabéns, está evoluindo. Se você está satisfeito, meu Deus, um dia você vai acordar. Se você acha que está legal, assim, porque o nível de inconsciência é o que Joana vai chamar de consciência de sono. É uma quantidade enorme de irmãos nossos encarnados que vivem em função de instintos básicos: alimentação, sono e sexo. Vivem em função disso. E claro, agora consumo, que seria um elemento que a cultura da industrialização nos proporcionou. Então a gente tem satisfação dos desejos primários, mais o consumo, que se tornou um novo desejo primário para muita gente. E a sua encarnação toda foi pautada nisso, na satisfação desses instintos. É como se você fosse um espírito eterno, perdesse essa consciência de espírito eterno e vivesse em função do avatar que você usa para encarnar. Então, há um desgaste porque aquilo não vai preencher. A identidade certamente não seria nesta ordem. Aqui eu vou começar somente questionando o conceito de identidade, para poder a gente chegar no que seria uma identidade à luz do Evangelho. Então vamos lá. Como é que eu tenho percepção sobre minha identidade? De quem sou eu? Como é que eu faço esse autoconceito? Né? Se eu tenho aqui elementos de genética, de história, de cultura, de tempo no qual eu estou inserido, de lugar, de condição financeira também interfere, da orientação sexual que eu tenho. Se todo esse conjunto de variáveis explica uma identidade, a psicologia chegaria à conclusão de que toda a identidade humana é explicada por eventos materiais. Mas as pesquisas mais recentes fazem com que todas essas variáveis que eu apontei até aqui agora, em estudos estatísticos muito afinados e refinados, chegaram à conclusão de que nós temos como explicar 49% da personalidade humana. 51% os pesquisadores chamam de variável não identificada, que os espíritas chamam de encarnação passada. Mas como eles não têm condição psicológica de assumir isso, eles ficam dizendo, a gente consegue, através de estatística extremamente apurada, definir 49% de tudo que a personalidade é baseado em genética, em história, em cultura. 51% simplesmente não é explicado. Aí você vai, mas aí vamos pensar nos gêmeos univitelinos, que eles têm o mesmo código genético, e aí por que eles têm personalidade diferente? Mas é o seguinte, o João, ele adoeceu e ficou em casa, e o Pedro foi para a escola. Neste dia os pais brigaram na frente do João, e isso diferenciou a personalidade deles. Não, porque tem que ter uma explicação material para a personalidade. Então tá, e os gêmeos chipófagos, que ficam colados um no outro, que se você separar eles morrem? Casos e casos de crianças que têm personalidades completamente diferentes. Eles estão sempre no mesmo lugar, na mesma hora, fazendo quase que a mesma coisa. Inclusive até no banheiro. Eles têm que ir juntos. E por que a personalidade é diferente? Porque certamente tem variações que têm a ver com experiências transatas. Então, nosso passado encarnatório, ele tem a ver com a formatação da personalidade presente? Tem. Quem tem filhos sabe muito bem disso. Décio tem 3,
né? Então, cada um é de um jeito. É uma identidade muito única. Nós somos muito únicos. Bom, mas nós somos também, há uma interferência deste meio. Vamos agora só fazer uma retomada de alguns conceitos. Eu vou voltar para a questão da Segunda Guerra, sobre os estudos sobre comportamento, mas eu queria só fazer uma conceituação clássica de como eu vou tomar consciência de mim mesmo. Bem, vamos lá. Todo mundo aqui deve ter pago algum dia alguma disciplina de psicologia em algum curso. E tem o clássico modelo, que ainda ele é muito útil do ponto de vista didático, que Freud criou da divisão da consciência em 3 níveis. A consciência consciente, a consciência pré-consciente e a consciência inconsciente. Então, a consciência consciente é o que está dado agora. Por exemplo, eu estou aqui, né, na Geórgia fazendo uma palestra e vocês estão aqui, nós estamos todos juntos nessa sala. Acabamos de vir do almoço, algumas pessoas estão querendo pescar e eu sinto, fique à vontade, faz parte. São 14 minutos, passar disso é sacanagem, né? De dar um soninho assim. Você disse que estava desdobrando, é desculpa de espírita quando dorme na palestra, estava em desdobramento assim na palestra. Então, essa consciência, ela dura de 5 a 7 segundos. Quando você diz assim, eu tenho consciência de quem eu sou, já foi. De 5 a 7 segundos de consciência. Então vamos lá. E a pré-consciência? Todo conhecimento acumulado, eu estou fazendo assim porque a sensação que eu dou é que o microfone está pequeno, aí eu estou empurrando o negócio. Tipo, daqui a pouco eu caio. Ele está indo junto comigo. Então, todo o conhecimento acumulado que eu tenho aí de informações que eu tenho da escola, todas as cores que eu já vi, todos os sons que eu já escutei, todas as vozes que eu decorei, todo esse conjunto de informações, eles estão na pré-consciência. Eles não estão na consciência. Eles só vêm para a consciência se eles forem evocados. Se eu evocar esses conhecimentos que estão aqui rápido na memória RAM, eles vêm imediatamente para a memória de tela do computador pessoal. Eu vou fazer um conjunto de perguntas e vocês vão responder mentalmente, ok? Então, o nome dos 2 candidatos à presidência aqui dos Estados Unidos. Não me pergunte quem vai ganhar, oremos. Oremos, né? As cores da bandeira americana, qual o seu sobrenome, o que você comeu agora no almoço, o que você tomou no café, onde você passou o Réveillon, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, as cores que você mais gosta, o que você gosta de comer, quais são as cores da bandeira do Brasil para quem ainda lembra, que frase tem escrita nela, né? Como é o nome do atual presidente do Brasil, isso é difícil porque tem mudado rápido, né? Eu sei que é uma questão difícil. Qual foi a 4ª pergunta que eu fiz? Notou? Pronto, a consciência já foi, porque assim, na medida em que eu vou puxando o conteúdo da pré-consciência, para que o conteúdo novo venha, ele tem que esvaziar. Aquele conteúdo já não é mais importante, então eu deixo ele no pré-consciente e volto para cá. Então, às vezes a gente termina um curso, aí faz assim, meu Deus, eu não lembro nada do que eu estudei. O que foi que a professora passou no primeiro período de psicologia? Como é que eu vou atender um ser humano? Jesus, dá um desespero. Porque a gente pensa que vai estar tudo assim, numa tela mental, pá. Seria como você pegasse seu computador e abrisse um monte de programas ao mesmo tempo, o seu smartphone, todos os aplicativos ao mesmo tempo, começasse a navegar, assistir um vídeo no YouTube e falar com as pessoas. Trava. Não é assim que funciona? Então você tem que ir fechando para dar espaço a um outro. Né? Mulher até consegue abrir mais de um aplicativo de uma vez. Homem, um de cada vez. Né? A gente abre um aplicativo de cada vez. Então, essa identidade que ela é coletiva e que ela é também influenciada por processos interiores, ela tem aqui, eu tenho uma demanda externa sobre mim, tenho uma demanda interna sobre mim. Mas assim, entender consciente e pré-consciente é legal, é fácil. Mas aí que você pergunta coisas sobre o inconsciente, onde está 90% da atividade humana, já é mais complexo. Aí perguntas como a cor da bandeira do Brasil, os candidatos aqui, é fácil de serem respondidas, mas por que você se sabota? Por que você começa e não termina? Por que você se desrespeita? Por que você não se ama? Por que você vive relacionamentos terríveis com a justificativa que é karma? Por que você deixa pessoas ruins te machucarem quando você poderia evitar? Aí você sente que essa resposta não vem rápido, como as cores da bandeira, mas são as respostas que definem a vida que eu vou ter. Então, é nesse sentido que o Evangelho vai nos lançar luzes. Mas, ao mesmo tempo, antes de a gente chegar lá no Evangelho, vamos pensar assim, como esse coletivo influencia a minha conduta? Qual é o papel do Evangelho em relação a isso? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial,
Teve um pesquisador aqui da Universidade de Yale, chamado Stanley Milgram, um psicólogo, que ele ficou muito impactado como que Hitler e a propaganda nazista conseguiu convencer a mais culta nação do mundo, porque para você ser professor de ensino médio na Alemanha tem que ter doutorado. Como que eu consegui convencer as pessoas da nação mais culta do mundo a fazer o que eles fizeram? Como? Qual é o poder de interferência das pessoas sobre isso, né? Então, as coisas começaram a se fazer um conjunto de pesquisas. Vocês já perceberam, por exemplo, nós somos capazes de oferecer energia a gente mesmo, ou a gente sempre precisa do coletivo? O que é que vocês acham? O outro me energiza ou eu me energizo só? Eu posso dar um passe em mim ou alguém tem que sempre me dar um passe? O que é que vocês acham? Depende de como carregado você está. Quando é muito carregado lá na Paraíba, a gente diz que não adianta passe, tem que ser vale transporte, porque é mais, mais carregado, não funciona. Mas vamos lá, bota a mão aqui pra vocês sentirem o negócio. Experiência de Stanley Milgram. Coloca a mão aqui e levanta essa. Faz um pequeno movimento leve, chama processo de autoenergização. Sentiram? É porque eu acabei de inventar, obviamente não tem. Não existe. Tem um objetivo, é começar a apresentar as pesquisas do Stanley Milgram. Ele faz um conjunto de pesquisas sobre obediência cega. Entenderam? Porque vocês fizeram. Ele fez um conjunto de pesquisas. Por que as pessoas obedecem coisas absurdas? Vocês estão se perguntando. Por que eu levantei a mão, né? Então, eu precisei fazer essa experiência para a gente entender como é fácil manipular o ser humano. Mas é muito fácil mesmo. Então ele fez um conjunto de experiências. Ele pediu a um amigo médico dele, cardiologista, que antes de começar a fazer uma anamnese de um paciente que chegasse, ele pediu para ele fazer 3 coisas. Quando o paciente chegava, aí, fica em pé, por favor, o paciente ficava. Agora fica num pé só. Aí o paciente ficava. Agora pula, feito um saci, né? Pula. Aí, só que ele não dizia feito um saci, porque aqui não tem saci, né? Então, eu estou só interpretando a brasileiramente falando. Agora vai em direção à janela. O cara ia, o paciente do cardiologista, pulando com a perna só em direção à janela. Agora toque a janela com a língua. Agora volte. Pulando num pé só. Agora sente. Muito bem, o paciente sentava, meio ofegante, né? Aí o médico começava a anamnese clínica. Pois não, o que lhe trouxe aqui? Não, doutor, estou com problema. Quase que nenhum paciente perguntou, doutor, por que o senhor mandou fazer essas coisas todinhas? Ele chamou isso de síndrome do jaleco branco. As pessoas tinham uma tendência a obedecer ao médico, sem se questionar. Claro que ele achava que era a figura apenas do médico, mas é qualquer figura que represente para você algum nível de autoridade. Ele começou a fazer o seguinte, ele ia para uma praça e começava com um monte de gente, alunos que ele tinha combinado, olhar para cima. Imagina a gente aqui na área central, de downtown aqui da cidade, né, e a gente ficasse olhando para cima aqui. O que aconteceria? Todos nós aqui olhando para cima. Ia ter TV filmando. Porque ia começar a chegar mais gente, todos iam olhar para cima, porque a gente estava olhando para cima, as pessoas têm uma necessidade de senso de coletividade, de se sentir pertencente ao grupo. Ia ter gente que ia dizer, que coisa linda, né? Porque ia ter vontade de ver o que a gente estava vendo, a mídia ia cobrir, né? Espíritas alucinados, fazem um ritual no centro da cidade. Então, assim, ele percebeu que nós temos uma tendência de imitar o comportamento do grupo, que nós obedecemos ordens sem se questionar. Ele também fazia uma outra coisa, ele furava a fila e via a reação das pessoas. A maior parte apenas reclamava, mas ninguém tirava ele da fila. É bonitinho, assim é bom, né? Ah, coisa bonita, eu aqui esperando, você furou. E ele lá fazendo de cínico, nem olhava, e ninguém tirava ele da fila. Aí ele fez um conjunto de pesquisas e foi percebendo, poxa, as pessoas na verdade são muito facilmente manipuláveis. Aí ele fez o seguinte, ele fez uma mais radical. E se eu convencer as pessoas a torturarem? Será que os cidadãos americanos seriam tão suscetíveis ao nazismo quanto os alemães? Então ele fez uma experiência radical. Ele chamou vários estudantes da universidade, pagava mais ou menos $20, o que era muito dinheiro em 45, né? $20, e a pesquisa era o seguinte, colocava uma pessoa dentro de um aquário, que é uma parede com vidro, certo? E eu, o professor Stanley Milgram aqui, eu como se fosse o professor Stanley Milgram, e aqui os alunos que ele selecionava no campus, pagava esses $20. A gente vai fazer perguntas a essa pessoa que está do outro lado aí do vidro.
e ela está com a mão dela nessa plataforma de metal. E você tem esse botão aqui. Toda vez que ela errar a pergunta, você aperta que ela vai levar um choque de 15 volts. Se ela errar de novo, vai para 30. Se ela errar de novo, vai para 45. E nessa pancada chegaremos a 450 volts. E o cara fazia... E ele não morre, não? Não, é uma pesquisa controlada da Universidade de Yale. Do governo americano. Ah, então tá. Aí ele, antes dele fazer a pesquisa, ele mandou para os maiores psiquiatras americanos perguntando: o que vocês acham qual vai ser o resultado? As pessoas vão apertar a 450 volts? E todos invariavelmente disseram que ninguém chegaria a 150, a não ser sádicos, identificados como criptossádicos, porque é um nível muito alto patológico de sadismo. Então ele teria um prazer enorme de ver você morrendo queimado. Né? E aí ele aplicou o teste. E 66% das pessoas aplicaram choques de até 450 volts. Acontece que quem estava levando o choque, não estava levando, não tinha morrido, mas simulava como se estivesse levando. Inclusive chegava um momento que quando estava perto dos 300, ela começava a babar, como se botasse um sorrisão na boca, e começava a vir espuma. O cara olhava para o professor e ele: continue. Aí ele... E a pessoa lá... Tinha uma hora que a pessoa que estava simulando fazia: eu sou cardíaco, por favor, pare. E aí ele concluiu que 65% dos americanos naquela época eram tão suscetíveis a obedecer ordens absurdas quanto os alemães. Essa pesquisa ficou fechada durante 50 anos, até que passou-se o tempo e foi-se aberto o arquivo das pesquisas. E uma americana chamada... esqueci o nome dela agora, é um livro fantástico que tem aqui. São as 10 experiências psicológicas mais importantes do século XX. O título em português é o mesmo em inglês, né? E ela começou a abrir esse arquivo e entrevistar os sobreviventes à pesquisa. E é interessante, por exemplo, pessoas que você consideraria que obedeceriam completamente, tranquilamente, como militar, não deu choque. E pessoas extremamente religiosas, que você dizia, nessa jamais daria, deu choque. Então não tem uma ordem que explicasse quem dava e quem não dava, que não fosse valores. Então ela fez o seguinte, ela diz assim: a sociedade concluiu com a pesquisa a lamentável diagnóstico de como nós somos bárbaros. Se você centra a sua atenção sobre os 66% que deram choque, você esquece de perguntar o que fez com que 34% não dessem choques. Que tipo de características tinham essas pessoas que, apesar da ordem de mandar que se fizesse, elas não fizeram? Porque são essas personalidades que nos interessam para que a gente entenda que características elas têm, para que possamos replicar nas nossas vidas e criar uma sociedade, sim, aí então, civilizada. Então é esse foco, é sobre essas criaturas que a gente tem que pensar agora. Porque que características tinham ela? Agora vamos pegar essa imagem e entender o seguinte, veja a pesquisa. Nós obedecemos sem questionar, nós repetimos padrões de grupos. Uma outra pesquisa também feita na época ajudou ainda a entender mais isso. Se pegou 5 gorilas e se colocou numa jaula. Um deles estava há 15 dias sem comer. E os outros 4, igual ao pessoal de morador de rua de Santos, que desse para oferecer a janta e já estava cheio, que não queria. Então, esse que estava faminto, imagina um gorila, um animal daquele porte, sem comer há 15 dias. Então tinha uma haste que descia uma banana. Quando essa banana descia, esse gorila subia e puxava. Quando ele puxava, os que estavam embaixo recebiam um choque e um jato de água gelado. Só que toda vez que chegava uma banana, que ele puxava, os outros de baixo levavam um choque e o jato de água gelado. E aí, como eles não são animais racionais, eles levam um tempo para condicionar o comportamento do gorila faminto ao choque e o jato d'água. No 5º choque, eles concluíram: rapaz, a gente está levando choque por causa desse danado que está subindo aí. Quando ele descer, vai comer a porrada aqui. Então, quando o gorila desceu, começou a apanhar. Mas ele sabia porque estava apanhando? Não, foi o que eu fiz, fui pegar minha banana, tão tranquilo. E ele sobe de novo. Aí sim, quando dá a 7ª subida, eles param de dar choque e param de dar jato d'água. Aí a questão era, esse comportamento fixou? Então, quando o gorila subiu, apesar de eles não terem levado mais choque nem jato d'água, quando ele desceu, apanhou de novo. O comportamento foi cristalizado.
Cristalizou o comportamento, os condicionamentos que a gente chama. Quando foi na 10ª surra, o gorila disse, eu estou apanhando porque eu estou subindo. Disse aspas, né? Ele pensou, né? Calculou assim, eu estou apanhando porque eu estou subindo, condicionamento. Aí vem a 11ª banana. Ele sobe ou eu fico embaixo? Ele fica pendurado. Quanto tempo ele ficaria aguentando ali com os músculos dele, né? Então, qual é a necessidade mais eminente do ser humano? Segurança ou fome? Fome. Você vive sem segurança, mas não vive sem comer, né? Então, o que é que acontece? Ele subiu, mesmo sabendo que ia apanhar. E desceu e apanhou. Aí, na 15ª experiência, ele continuava apanhando, botaram um gorila que não tinha participado de nada, não tinha levado choque, não tinha passado por nenhum problema daquele. Foram lá e colocaram o gorila. Quando o gorila subiu, que desceu, que os 4 começaram a espancar ele, esse que acabou de chegar olhando a cena fez o quê? Bateu pra cima. Deve ser a regra do jogo, vamos lá. Vou me enturmar aqui assim. É a ideia de eu preciso ser pertencente a este grupo. O sentimento de pertencimento me indica que eu tenho que me comportar como o outro, mesmo que seja algo agressivo e destrutivo e que vá de encontro ao meu valor. Porque minha personalidade está mais frágil, então para mim é mais importante ser aceito pelo grupo do que manter a minha identidade de valor moral. Aquele valor ainda não foi cristalizado no meu comportamento. Então eu cedo, mesmo sabendo que é errado, para me sentir incluído. Isso explica um monte de coisa, não explica, gente? Um monte de coisa. Inclusive voto, né? Aí você começa a perceber esse sentimento que tem nas pessoas. Mas vamos pegar agora uma cena do Evangelho para a gente entender isso. Vai ficar bem claro agora na cabeça. Vamos retomar os resultados das pesquisas. Nós obedecemos autoridades sem se questionar. Nós fazemos coisas sem se questionar. Nós repetimos o padrão do grupo para se sentir aceito. Entenderam tudo isso? E porque todo mundo faz é legal, eu não vou questionar. Agora vamos pegar esse conjunto de pesquisas e analisar a cena da mulher adúltera. Vamos pensar historicamente naquele momento. Naquele momento do Evangelho, Jesus já tinha incomodado profundamente o mundo judeu e romano, né? Os romanos invadiam os países e de forma muito inteligente, para evitar uma mobilização política daquele povo invadido com relação ao invasor, eles mantinham o status da pequena elite, tanto que Paulo fazia parte dessa elite, Saulo então, né? E mantinham o rei, mesmo que ele não mandasse, com sua corte. Era um rei ficcional, que estava lá sem mandar. O clero daquele povo, eles não mudavam a religião do povo para não criar uma revolta, e mantinha a pequena elite com seus confortos. Por quê? Porque ela não mobilizava o povo para libertar. O povo era escravizado, a elite mantinha o poder. Então era um negócio que por isso que funcionou tanto tempo a estratégia de Roma. E aí estava aquela região, sob o jugo dos romanos, com um rei que não mandava nada, que era Herodes, aquela situação todinha. Jesus estava começando a incomodar já toda aquela situação da Judéia, e eles tinham um plano de matar logo ele, está incomodando muito, né? Então vamos eliminar o cara. Só que eles queriam criar uma estratégia para eliminar ele. E naquele momento que a mulher pega em adultério, eles pensam, poxa, que momento legal da gente pegar e desmascarar Jesus. A gente ou desmascara ele ou prende ele. Porque a gente vai levar essa mulher para ele. Se ele disser que ela tem que ser apedrejada, porque é o que está prescrito na lei, pronto, nós mostraremos que ele não é tão amoroso quanto ele diz. Se ele não apedrejar a mulher publicamente, ele vai ter descumprido publicamente uma norma da Torá e nós podemos prender e matar. Porque publicamente ele foi contra a nossa lei. Lembremos que a Torá para os judeus era ao mesmo tempo um código de comportamento civil e religioso. Ali é como se fosse, né, o código civil e religioso ao mesmo tempo de um povo. E o que a cena mostra? Imagina, uma mulher pega em adultério, as pessoas pegam essa mulher e pegam pedras para apedrejar. Você está conversando com seu vizinho, com sua vizinha ali no meio da rua e vai passando aquela multidão. O que é que você faz quando vê a multidão com a pedra na mão? É a regra do jogo. Lembra do gorila? Você pega a sua pedra também. Só que você tem, ainda assim, você tem uma autorização
da sua religião, que diz que pode apedrejar, não só pode, mas como deve apedrejar. Você tem um comportamento coletivo. Quando você está em comportamento coletivo, você não pensa como indivíduo, você se comporta como massa, perde a sua identidade e passa a se comportar como todas as pessoas. Eles estão indo em direção a Jesus. Eu penso, na minha opinião particular, e posso estar completamente equivocado, e a gente pode, inclusive, na parte de perguntas e respostas, discorrer sobre isso, porque é muito agradável saber que a gente faz parte de uma doutrina que permite o contraditório, inclusive que é estimulado isso por Kardec, que a gente reflita. Eu gosto de escutar Décio porque ele diz assim, o que eu acho. Ele se coloca como uma pessoa que está analisando aquilo ali, né? E não faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Então, é a minha impressão que o objetivo naquela cena de Jesus não foi salvar a mulher. Foi evangelizar a multidão. Porque quando a multidão vai chegando, ela vai chegando exatamente como os alemães estavam. Obedeça sem questionar, porque esta é a nossa lei. Repita como todo mundo está fazendo para você se sentir pertencente ao grupo. Ou seja, nível de consciência mínimo, repetição de comportamento coletivo total, obediência cega. Aquela cena, ela queria que chamar dele uma coisa absolutamente fantástica e extraordinária. Porque ele teria que fazer algo que salvasse a multidão e não a mulher. Porque para salvar a mulher era mais simples, ele podia fazer ela desaparecer, não podia? Ele controlava os elementais. Ele podia colocar aquela capa da invisibilidade de Harry Potter nela. Ele tinha capacidade de fazer isso. Ele poderia ter feito as pedras virarem terra. Ele poderia manipular nos átomos das pedras a ponto delas vibrarem a um ponto que ficasse como terra e esfarelasse na mão das pessoas. Podia fazer várias coisas que seriam consideradas milagres, que seriam a manipulação dos elementos da natureza para que ela fosse salva. Mas como o amor dele é muito grande, ele queria salvar ela também, mas sobretudo quem estava fazendo algo pior que ela, que era jogando pedra como se não tivesse defeito. Então, observa, ele não faz um milagre ali. E ao mesmo tempo ele tinha uma sinuca de bico. Se ele perdoasse, era preso e morto. Se ele não perdoasse, o discurso de amor seria desconstruído. O que a gente chama, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Parece uma situação sem saída, que exigiria uma medida extraordinária, fosse qualquer ser humano, como nós, mas não para Jesus. Naquele momento, ele faz uma pergunta cujo impacto psicológico é bem mais claro de ser entendido depois que eu elenquei essas pesquisas e pedi para vocês fazerem o movimentozinho do braço, para provar que nós repetimos sem questionar, para provar que as pesquisas mostram que nós temos uma tendência de um grupo ser muito forte sobre nós, e mesmo assim nós temos que construir uma nova identidade. Quando Jesus pergunta, tá bom, hashtag entendo vocês. Aquele que nunca tiver errado, pode atirar a primeira pedra. Veja que coisa interessante. Essa pergunta não foi feita para a multidão. Percebe isso? Essa pergunta foi feita para cada indivíduo dentro da multidão. Com essa pergunta, só ela, Jesus conseguiu dissolver toda essa construção de manipulação do coletivo. A pressão de grupo, porque todo mundo recuperou sua própria identidade, cada um que estava dentro fez, opa, a pergunta foi para mim. E aí recupera-se a individualidade. Espera aí. Ele fez a pergunta para a multidão. Fez para mim. Aí eu estou lá, roçando com a pedra na mão. Ih, rapaz, se eu sair daqui de fininho... Né? Tanto que os mais velhos soltaram a pedra primeiro, porque tem mais equívoco, obviamente. Os mais novos soltaram ao final. Vamos imaginar a cena aqui agora. Ah, gente, ó, os meninos aqui da Raido, de Atlanta, desenvolveram um capacete de leitura aqui, depósito em 3D, e a gente vai trazer todo mundo aqui, eu vou colocar o capacete, e tudo que você já fez vai ser projetado nesta tela. Quem ficaria aqui? Eu seria o primeiro a dizer que meu telefone está tocando, minha esposa está no Brasil com alguma emergência, me perdoem, eu vou ter que interromper a palestra e vou para o aeroporto. Seria isso que aconteceria? Pronto, Jesus ele fez isso. Então vem cá, vou botar um capacete de leitura de tua mente aqui agora para projetar para todo mundo. Só que não precisou, porque projetou para a tela mental de cada um. Cada um fez, caramba, velho. Meu irmão, velho. Dá não.
pesou a pedra. Veja que oportunidade de evangelizar a multidão. Ele transformou indivíduos cegamente obedientes em indivíduos momentaneamente conscientes. Mas o objetivo dele era que essa consciência fosse perpetuada. Perpetuada. Tanto que escolher Barrabás e não Jesus não é escolher entre um ladrão de galinhas e o mestre. Barrabás, ele não era um ladrão de galinhas. Ele era muito mais que uma espécie de Che Guevara, que queria a liberdade do povo judeu, do povo hebreu, então, na época, contra Roma. Ele fazia uma luta política. Era muito mais fácil para os judeus escolher entre um homem que oferecia liberdade material, palpável e histórica, do que um homem que oferecia liberdade para sempre dos corações. Porque ainda hoje a gente está tentando entender. Imagina o povo da época. Então eles escolheram entre Che Guevara e um cara que pregava o amor aos inimigos. Não, aí... Vê que não é uma coisa assim como colocam no cinema, né? Tipo, muito ridícula. Barrabás chega lá todo feito um idiotão assim. Não. Era uma pessoa que oferecia uma solução histórica para aquele povo versus uma pessoa que oferecia uma solução ainda para hoje pouco compreensível. Então, ele consegue com essa pergunta dissolver toda essa identidade de grupo e devolver a individualidade de cada um. Aí a gente tem aí então, o Evangelho, ele tem um objetivo de nos ajudar a forjar uma identidade superior à média coletiva do mundo. Não vamos pensar nisso como alguns irmãos nossos, depois de pensar, chegar a essa conclusão, para aí achar que quem tem isso é uma raça eleita. E que são os salvos. Não, nós temos essa compreensão, ponto, estamos acima da média. Não, muito pelo contrário. É preciso que neste planeta as consciências se elevem um pouco acima da média. Porque é esse processo que vai regenerando o planeta. A regeneração, ela não se dá por si só. Ela precisa da nossa contribuição. Então, esse processo de vai um pouco acima do que você tem aqui. Sobe um pouquinho além do que você tem aqui. Isso é a identidade que é oferecida pelo Evangelho. É nos tornar não os 66% que dá o choque, mas nos tornar os 33% que mesmo que possa ser punido por não obedecer, faça o que é certo, o que é justo, o que é digno. Então, a construção de uma personalidade pautada na dignidade dos valores que são oferecidos por ele. E ele se torna, então, por isso mesmo, com a definição em O Livro dos Espíritos, nosso modelo e guia, porque ele chega ao nível de testemunho tal de que ele vai cumprir o que ele prega, que ele morre por isso. E no Evangelho de João, o último a ser escrito, e como a gente sabe com as pesquisas históricas, a maior parte deles sem a participação do próprio evangelista, porque o Evangelho de João foi concluído mais ou menos 100 anos depois da morte de Jesus, nem João estava mais aqui, mas ele define Jesus como o verbo que se fez carne. Jesus é o verbo que se fez carne. Ou seja, a distância entre o que ele falava e o que ele fazia era zero. O verbo materializado. Né? Já nós temos uma distância entre o discurso e a prática. A construção de uma identidade pautada no Evangelho é que essas instâncias que estão muito separadas possam, por um processo, né, que às vezes é com rupturas e dores e às vezes é gradual, conforme eu queira, aproximar-me daquilo que eu já tenho como conceito. Quanto mais incomodado nós estamos com quem nós somos, mais a nova criatura está se aproximando de acontecer. Acontece que esse evento ele é, às vezes, desgastante. Porque quando a gente conclui, meu Deus, como eu sou inevoluído, isso é muito doloroso no primeiro momento. Doloroso se parar naquilo que Décio muito bem colocou, no padrão culpa. Chegar em casa e falar, que coisa ridícula, eu invejo. Eu sei que não é o caso do Movimento Espírita de Atlanta, mas no Brasil a gente tem esses problemas lá. Né? A gente ainda está nesse nível de evolução. Então, eu invejo, eu tenho raiva, eu quero que morra. Né? Eu estou fazendo estudo das obras de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, e aí
Tem grupo de estudo, eu acho que aqui não tem isso, mas no Brasil é muito comum, que tem uma pessoa que pergunta sempre. Ela quer fazer terapia no grupo, ela discorda de tudo, ela mais atrapalha do que ajuda, e a gente faz pressa para ela mudar de centro espírita. Aí você pensa assim, né? Que é comum, né? A gente tem uns amigos da gente que... Então você pensa assim, poxa, eu estou aqui eu estou no estudo de autodescobrimento. Né? E tudo que eu queria é que essa pessoa que está me fazendo tolerar ela vá-se embora. Então aqui o exercício prático da primeira aula eu estou querendo que ele vá embora. Muda de centro, criatura. Né? Porque você quer que todo mundo concorde, que não haja ninguém que seja dissensão, que todo mundo pense do mesmo jeito. Não sei que ideia fantasiosa de religião ou de centro espírita que a gente tem. De que todo mundo tem que ser concordante um com o outro e harmônico. Assim a gente não chegou nesse nível. Aliás, viver a experiência do contraditório ela é rica. Porque nós não aprendemos muito com quem pensa igual a nós. Nós aprendemos com quem discorda de nós. Porque nos instiga a pensar diferente. E quando você entende isso, o casamento fica maravilhoso. Porque você passa a não querer converter a personalidade da sua esposa ou do seu esposo ao seu modo de ser. Que é uma das coisas que mais acaba casamento. Que é a vontade do um ou do outro de querer que o outro seja como o outro quer. E incrível que quando a pessoa cede e se transforma no que o outro quer, o outro vai embora. E vem uma revolta terrível. Eu fiz tudo o que ele queria. Por isso ele saiu. Porque ele se apaixonou por você sendo A. Depois que você virasse B, então ele depois se desinteressou de você. Então suportar isso, do outro ser como ele é um treino para a minha identidade nova. A identidade de fraternidade. Fraternidade é, como diz o nome da ONG, sem fronteiras, sem cor, sem uma identidade que seja afim para mim, para poder eu me comportar também. Então, eu preciso entender que o objetivo do Evangelho é forjar uma identidade muito radicalmente diferente do que a gente costuma observar no mundo. O mundo vai oferecer alguns parâmetros para a formatação de identidade. É por isso que Fernando Pessoa tem um trecho poético que eu acho muito rico para traduzir o que seria identidade, mais do que trazer uma concepção psicológica, científica, acadêmica. Ele diz assim, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. Entre os meus projetos interiores e a demanda que vem externa do meu pai, da minha mãe, seja isso, seja aquilo, seja astronauta, seja bombeiro, seja médico, sei o quê, eu tenho essa demanda exterior sobre mim, de família e de sociedade, mais as minhas demandas interiores. Então, essa pressão interna e externa vai meio que me forjando. Se eu sou um indivíduo preponderantemente tendencioso à obediência do exterior, eu sou bem despersonalizado, sou fragilizado e sou Maria vai com as outras. Ela muda de opinião rápido, ela é insegura, ela não tem uma identidade muito própria. Se eu for aquele indivíduo que vive somente em função das minhas demandas interiores, eu sou radical. O que eu penso é a verdade, eu não aceito questionamento e tem que ser do meu jeito. Tem um equilíbrio entre aquilo que a sociedade me preconiza como valor, e que eu vou fazer uma análise do que é e que não é, e aquilo que eu quero ser. Tá? E o Evangelho vai oferecer alguma coisa mais radical. Porque para o mundo é o seguinte, o que é uma pessoa bem-sucedida no mundo? É uma pessoa que, não importa como, chegou lá. E chegou lá aonde? Essa é a primeira pergunta. Chegou lá aonde? Qual é o parâmetro de... chegou em primeiro lugar na corrida do mundo? Se tornou um vencedor econômico. Basicamente, você resumiria a isso. Se você pensar assim, a pessoa que a sociedade vai cultuar como modelo é aquela pessoa que é bonita e rica, ou bem-sucedida do ponto de vista do mundo, é bem-sucedida materialmente. A pessoa que anda, sei lá, de Ferrari, que mora num apartamento de 20 milhões em frente ao Central Park, essa é uma pessoa vitoriosa aos olhos do mundo. Não obstante, há toda a angústia que esteja dentro do apartamento quando se fecha a porta e está só com ela mesma. Mas a fantasia de que aquela é uma vida vitoriosa alimenta a massa inteira que faz tudo para chegar lá e que se sente mais ou menos feliz conforme mais ou menos seja próximo disso que é vitória para o mundo. O Evangelho vai propor uma coisa diferente. Vai dizer, esses padrões que vocês estão vendo aqui, eles não são reais. Eles são ilusórios. Quando você pensa em apostar nisso, você pensa em investir a sua vida em função de um tempo passageiro da vida material. E não há uma condenação ao trabalho meritoso, à conquista meritória da sua profissão,
e a remuneração que você recebe, não há uma condenação disso. Há apenas uma ideia de que este não é o foco. Este não é o propósito último da sua alma. Isso faz parte, do momento que você estiver aí, faz parte que seu esforço, porque há uma necessidade, lhe dê uma retribuição. Mas se você focar aí, você se perde. Se você desfocar daí, você também se perde. Por que não funcionou o socialismo no mundo? O principal motivo, não tem meritocracia. Então, por exemplo, em Cuba um médico ganha uma coisa muito distante do que ganha um garoto de programa. Por que eu vou fazer neurocirurgia? Por que eu vou fazer engenharia nuclear para ganhar tipo $50 por mês? Você não vai se esforçar. Então, por um lado, o mérito, ele trabalha a favor da lei do progresso. Mas se eu penso que só isso me define, eu penso que isso é a finalidade da encarnação, e não é. Isso é uma das etapas, porque esta também ela obedece a uma finalidade última. A minha profissão, qualquer que seja ela e que remuneração eu tenha, ela obedece a um propósito. A servir na minha área com competência. Eu lembro de um amigo meu que ele com 16 anos lá em Campina Grande, o pai chegou para ele e fez... O pai dele é um industrial, já desencarnou o pai dele. E quando ele tinha 16 anos, nos anos 80, o pai fez: meu filho, eu vou lhe mandar para a Toyota, no Japão, para você aprender o método japonês de administração de empresas. Aí ele fez: pai, isso vai ser quanto? $45 mil na época. Aí ele fez: dá para comprar uma D20, que era um carrão que na época no Brasil era importante, como se fosse uma Gran Pajero hoje. Dá, pois eu prefiro a D20. Aí o pai disse: você prefere, mas eu não. Você vai para o Japão. Mas por que eu vou para o Japão? Você vai para o Japão e depois vai passar 2 anos nos Estados Unidos. Mas eu não quero, mas você vai. Mas por quê? Porque, olha, eu já sei que você é um homem bom, meu filho, porque eu sou responsável por ter lhe transformado num homem bom. Mas se você for um homem bom, sem competência, você vai ser apenas uma pessoa boa. E vai ajudar muito pouca gente, porque você não vai ter habilidades para transformar essa bondade em ação. Se você for uma pessoa muito capaz, sem bondade, você vai ser um egocêntrico insuportável. Você vai viver com muito dinheiro, mas não vai ter nenhuma felicidade. Então, preciso agora que eu fugir a parte da bondade, eu preciso forjar a parte da competência, para que uma coisa amplie a potência da outra, reverberando uma na outra. A bondade com a inteligência com a bondade vai reverberando para a vida de todos. E isso foi desse jeito, gente. Até hoje ele é essa pessoa. Ele é um inventor. Ele agora inventou um negócio lá em Campina Grande que ele ganhou mais ou menos $40 milhões de uma patente. Uma solução para o resíduo de Havaiana. Porque a indústria estava sendo multada porque não reciclava o que sobrava das sandálias. E como a única fábrica do mundo de Havaiana é na minha cidade, Campina Grande, então havia uma demanda mundial de multas de carbono sobre a alpargatas. E ele criou uma solução. E aí o que acontece? Ele percebeu, naquele momento, que tinha que forjar as duas coisas. Então o mérito não é problema. Agora, se ele vivesse em função disso, passaria a ser um problema. Porque o objetivo é servir. Porque veja como Deus é bom. A gente pega a encarnação, faz tudo que não presta. Como deu um exemplo do cardiologista. Imagina que foi um cara que matou muita gente, torturou. Aí Deus diz assim: você vai estudar, vai se privar de muita coisa, vai passar anos e anos dentro de uma universidade, vai passar depois não sei quantos anos fazendo cirurgia geral, para depois cardiológica, para depois você desfazer o mal que você fez. Deus faz isso. Imagina, aí eu devo ter falado para desencaminhar um monte de gente, né? Aí eu viro psicólogo, professor e palestrante espírita. Então fala tudo de novo para fazer o contrário. Mas olha, você faz tudo isso, como no caso do Décio, como médico e eu como psicólogo, e no final do mês ainda ganha dinheiro. Veja como Deus é bom. Para desfazer o mal que a gente fez, a gente é remunerado. Isso é misericórdia infinita. E tem gente que reclama da profissão que tem, porque acha que só um lugar de servir. Então, eu preciso forjar minha identidade no servir. Essa é a função principal. Agora, a identidade dentro do panorama do Evangelho ela é diferente da identidade que o mundo oferece para a gente. Agora, não é uma contradição ao mérito, como muita gente acha. Porque há uma pregação no Espiritismo da pobreza, né? Assim, a humildade, para muita gente equivocadamente no movimento espírita, representaria
que você não deve ter as coisas que você pode ter, porque é feio, porque você está se exibindo. E vai criando um discurso de farisaísmo, assim, você tem que fingir alguns elementos. Em toda religião se cria farisaísmos. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Centro Espírita, eu achei assim, que povo evoluído. Todo mundo falava manso. Boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Aí me dava uma mensagem na porta, com um sorriso aberto, sabe, assim, caloroso, aparentemente sincero no primeiro momento, né? As pessoas falavam manso, né? Eu achava que todo mundo que estava dando palestra ou que estava sentado na mesa tinha mediunidade, estava vendo quem eu era. Geralmente eu ia embora, se alguém olhasse para mim que viu tudo, vamos embora, não volto mais para aqui. Até que quando você vai conviver, percebe que não é bem assim. Né? Tem um amigo meu, a voz é desse jeito. Aí, fulano, vem fazer a prece, ele. Amado Mestre Jesus. Aí eu abri o olho e incorporou. E é uma pombagira, porque essa voz aí... É porque se cria formatos no movimento espírita de reforma moral. Não, aí ó, sabe, você começa a criar jargões. Tem um amigo meu lá do Rio, chamado Marcelo, que ele diz assim, você sabe que o indivíduo é espírita porque ele não diz mais entretanto, mais, porém, todavia. Ele debalde os acontecimentos do momento. Leu Emmanuel. Aí começa a usar o jargão de Emmanuel, de Joana, de Ângeles, o ser integral, o discurso é lindo, bonito, negócio assim comovente. Você diz, criatura transformada, Jesus. Mas a prática é pobre. Porque se cria uma concepção de que a formação da identidade do espírita, a nova identidade, tem a ver com, como o Décio muito falou bem aqui da sopa, das tarefas sociais. Aí então o indivíduo ele dirige o DIS, Departamento de Infância e Juventude, o Departamento de Assistência Social, o DAS, ou então ele dirige o Departamento de Reuniões Doutrinárias. Aí a pessoa acha que o cargo dá a ela evolução. Eu tenho uma sensação psicológica de que a coisa acontece por ali, né? Então, para a formatação da nossa identidade cristã, a gente agora dá um intervalo para vocês refletirem sobre o que a gente falou até agora. Para que a gente volte no próximo momento, para a gente começar a entender qual é a proposta de Jesus na construção da nossa nova identidade. Então, como construir uma nova identidade? Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? As pessoas sempre perguntam assim, é possível mudar? Isso é uma questão muito comum nossa, né? Vocês acham que é possível mudar? É possível mudar. É fácil mudar? É difícil? Não, pode participar, eu gosto. É difícil. Quem deu aula há 10 anos aí gosta do aluno, né? Então tá, né? Então assim, é possível mudar, mas não é fácil mudar. Foi por isso que quando eu li a questão 909, eu fiquei como vocês, irritados. Kardec pergunta assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Uma pergunta bem objetiva, tá? Então tem todo esse contexto aí social, genético, familiar, cultural, todas essas pressões sobre nós. Mas poderíamos nós, através de nossos esforços, sempre combater as más inclinações? O que vocês acham que eles responderam? Pois é, eu fiquei irritado com a resposta. Sim, frequentemente fazendo esforços insignificantes. Aí eu vi se esse espírito nunca encarnou. Esse aqui nunca teve na Terra. Que espírito cara de pau de dizer um negócio desse. Cínico, né? Sim, e com esforços insignificantes. Cara, e eles dizem assim, o problema é que poucos de vós fazem esses esforços. Olha que interessante, assim. Poxa vida, fazendo esforço insignificante, eu acho que esse espírito não está entendendo bem. Só que eu acho que Kardec também fica bem incomodado com isso. Porque Kardec vai fazer o seguinte. Ele vai ver nessa história todinha aqui,
Não. Então tá, então esforço insignificante. O espírito pode mudar fazendo esforços insignificantes. Como Kardec era homem de ciência, e o cientista ele tem uma tendência à praticidade. Você observa muito isso em engenheiro. O engenheiro ele é muito objetivo, tem uma tendência à objetividade. Então Kardec fez o seguinte, tá, então se é simples, e se faz esforços insignificantes para mudar, aí Kardec, 10 perguntas depois da 909, faz a 919, a clássica, né? Qual é o meio prático mais eficaz? Você está dizendo que é simples? Então, por favor, me dê um meio prático e eficaz em que o homem possa resistir à atração do mal. Viver melhor nesta vida e resistir à atração do mal. Agora, eu quero o meio prático e eficaz. É um cientista. Vocês estão dizendo que sim, que o homem pode se transformar e fazendo esforços significantes, então me dê um meio prático e eficaz. É quando vem aquela clássica resposta de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que Kardec fez assim, sabe? Fez. Respirou. Se não é Santo Agostinho que está falando, eu vou... Aí ele fez o seguinte, depois que ele respirou, conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, na dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o medo de consegui-lo? Tipo assim, é bonita a frase, dá para botar num para-choque de caminhão, postar no Facebook e no Instagram, hashtag conhece a ti mesmo. Agora, como danado é que eu vou me conhecer a mim mesmo, né? Aí ele dá uma receita mesmo. Ele não se furta a responder. Ele começa a dizer assim, quando eu estava aí, encarnado, eu fazia um checklist diário. Nós fazemos checklist no Réveillon. A gente passa 365 dias se equivocando. E no final do ano, no dia 31, a gente faz um checklistzinho do ano. Qual é a probabilidade de dar certo? 0. Primeiro, nós fazemos promessas mirabolantes. Vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de trair, vou deixar de invejar, vou deixar de falar dos outros. Para quem tem esses defeitos. Não são o caso de vocês, obviamente. Então, aí você quer... Não, o ano que vem, zera isso aqui. É impossível que assim se processe o planejamento. Porque ele vai dizer, diariamente, você antes de dormir faz um checklist. Poxa, hoje eu fui pouco rude com fulano, eu acho que eu não fui tão solícito com cicrano, eu poderia ter me doado mais em tal situação. Essa análise diária, ela é um esforço insignificante. Ela não é um esforço hercúleo, ela é insignificante porque diariamente você faz uma análise sobre sua vida. Então isso não exige nenhuma... O que a gente percebe aqui é os espíritos não estão nos solicitando uma candidatura a santo. É por isso que muita gente transforma a reforma íntima em martírio íntimo. Porque fica querendo se tornar um espírito de luz assim, numa vida. Começa a exigir de si algo absurdo. E às vezes você está numa palestra, a pessoa faz, veja como o Chico Xavier fazia nessa situação. Que massa. Parabéns para Chico, mas eu não estou lá nesse nível. Se você ficar se comparando com o Chico Xavier, com o Divaldo Franco, né, vai desenvolvendo um sentimento de impotência, de incapacidade muito profunda. A formação da identidade, ela se dá por um elemento fundamental. Toda vez que eu me comparo com alguém, sempre, invariavelmente, eu sofro. Sempre. Se tem uma coisa que faz os seres humanos sofrerem absurdamente, é se comparar com as demais criaturas. Porque a gente, infantilmente, só se compara com quem a gente supõe estar melhor que nós mesmos. Nós nos comparamos às pessoas que são, ao nosso ver, mais inteligentes, mais bonitas, mais ricas, mais boas, inclusive. E a gente tem uma tendência de, por causa disso, se sentir mal. E isso é uma estratégia de, digamos assim, de paralisia do trabalho muito profunda, porque quando você se compara, você se empobrece. A comparação ela termina gerando na personalidade uma paralisia pelo medo. Porque você fala assim, poxa, eu não estou nesse nível, então eu não vou fazer nada. Porque para fazer tem que estar assim, não é. Como o paciente chega no consultório e diz assim, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de subir em prédio, eu tenho medo de andar de avião, eu tenho medo... E eles imaginam que
eles vão ser curados do medo para fazer essas coisas. Não, eles só fazendo essas coisas que você é curado do medo. Eu tenho medo de me relacionar, então faço terapia e curo e vou me relacionar? Não. Eu vou me relacionar, aprender a quebrar a cara, como todo mundo, a suportar isso, a não generalizar esse prejuízo refletivo, achar que toda mulher ou todo homem que me traiu e que foi mal comigo vai ser igual a todo mundo, suportar esse processo, crescer com ele, aumentar meu nível de seleção, porque eu estou aprendendo por experiência de ensaio e erro, para me relacionar melhor com as próximas pessoas. Toda vez que por um momento de uma pessoa, de uma situação que é ruim, eu generalizo e não me experimento mais, eu empobreço a minha capacidade. E fico fugindo. O medo é paralisante. Então, se tem uma coisa que é importante na formatação de nova identidade, é coragem. Quando o Décio disse que são mais de 800 quedas, né, Décio? Que uma criança sofre ao longo do processo de aprendizagem. Você imagina se a criança ficasse se sentindo inferior porque ao tentar andar, cai. Se ela se sentisse inferior porque ao tentar ler, gagueja. Quando eles fizeram pesquisa sobre a biografia de grandes nomes da história humana na área da fé, da cultura, da religião, da arte, da ciência, eles chegaram à conclusão de que um ser humano comum, de cada 10 coisas que faz, erra 5. Ou seja, de cada 2 coisas que eu vou fazer, uma dá totalmente errado. E um ser humano incomum, ou seja, que se destaca, de cada 10 coisas que faz, 8 dá errada. Eu achava que seria o contrário. Eu achava que um ser humano incomum errava 2 vezes de cada 10 e um ser humano comum 5 de cada 10. Não, a diferença é que um ser humano incomum erra 8 vezes em cada 10 tentativas. E o que diferencia então? Ele não se culpa porque erra. Ele entende como faz parte do processo de aprendizagem. Eu não vou me punir. Minha concentração não está sobre o erro cometido, mas sobre o acerto que cada erro me faz se aproximar de ter. Vamos a uma história clássica, que todo mundo aqui já ouviu falar, mas que vale a pena relembrar para que o exemplo fique mais claro na nossa cabeça. Thomas Alva Edison estava fazendo uma experiência em um laboratório para tentar fazer a lâmpada elétrica acender e não explodir. Ele fazia parte de um laboratório em que as pessoas tinham currículos muito parecidos com o dele, com toda a capacidade técnica que ele tinha. Na 10ª tentativa, um dos cientistas tão gabaritados quanto ele disse: Dr. Thomas, desista, essa é a 10ª vez que o senhor tenta fazer essa lâmpada acender. Ele fez: não, agora é que eu não desisto mesmo. Aí ele fez: por quê? Porque eu sei 1000 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Então, veja, o paradigma do primeiro cara era: você é um idiota, cometeu 1000 erros. O paradigma dele é: eu estou me aproximando do acerto. É por isso que nós encarnamos. Misericórdia de Deus. Não importa quantas vezes forem necessárias para que finalmente a luz acenda na cabeça da gente. E a gente mude a nossa identidade a partir de um evangelho vivo e não mais discursivo na nossa vida. O paradigma dele era a aproximação do acerto e não o erro. É por isso que todo mundo sabe quem é Thomas Edison e ninguém sabe o nome do idiota que pediu para ele parar. Porque geralmente quando você se amedronta, você não entra para a história da sua própria vida. Você não se torna protagonista de seu próprio processo, de sua própria existência. O Evangelho nos convida a sermos protagonistas de nossa vida sem terceirizar a evolução, como disse Décio. Nós não delegamos para o outro uma tarefa que é nossa. E por isso que o nome é Consolador Prometido. E não Solucionador Prometido. As outras vertentes do cristianismo têm vendido Solucionador Prometido. É assim, você cometeu um monte de erros, sua vida não está boa, vem para aqui que a gente soluciona. Não. Você é consolado para solucionar a sua própria vida. Essa é a perspectiva, é diferente. Então, qual exemplo a gente teria de a possibilidade do erro, do acerto, se uma coisa que eu deveria analisar sob uma nova perspectiva? Porque passa a ser uma crença limitante, que se eu erro, eu sou um espírito atrasado e não evoluído, eu tenho que pagar. É a visão infantil que Décio estava falando de karma, né? Como se fosse lei de talião. Eu coloquei uma casca de banana para Décio nessa encarnação, não tem jeito, na outra eu caio na calçada por uma casca de banana. E não, eu vou lá e varro, para ninguém cair. Que é a visão mais infantil. Eu digo que a visão da gente que está devendo a alguém e espera o cobrador bater na porta. Né? É a lei de talião. O objetivo é dizer, não, vai lá e age, se antecipa no processo, que aí
A conta é quitada antes. Então, nesse processo de construção da identidade, a partir do Evangelho, eu mudo a perspectiva de como eu ajo no mundo. O medo paralisante passa a ser um evento contrário a isso, passa a ser atitude de protagonista da própria história. Vamos pensar aqui, ó. Em Mateus, no capítulo 25, ele conta a história, que é narrada por Jesus, da parábola dos talentos. Todo mundo aqui já ouviu falar dessa história. Um homem tinha 3 servos, dá 10 talentos a um, 5 talentos a outro e 1 talento a um. O que recebeu 5 e o que recebeu 10 multiplica, e o que recebeu 1, aqui no versículo 25 do capítulo 25 diz: e tendo medo, eu enterrei o teu talento. Qual é a palavra-chave dessa parábola? E o que é que o medo faz ele fazer? Desperdiçar o talento recebido. O medo provoca desperdício. Você imagina a quantidade de investimento que Deus fez para que a gente estivesse aqui. Imagina quanta luz foi depositada na vida de cada um de nós. Imagina quanto amor se antecipou a nossa vinda aqui. Quantas pessoas vieram antes para que a gente estivesse aqui? Pais, mães, pessoas que nos amaram, nos forjaram competências. Quantos riscos nós corremos, mas fomos salvos? E aí você encarna espírita e vem para os Estados Unidos. Está pensando que é para comprar? É? Ah, entendeu não. Vocês estão trazendo a enxertia do Evangelho Redivivo para cá. A responsabilidade de vocês é maior do que a minha de 10 lá no Brasil. Ó. Vocês estão trazendo o Evangelho Redivivo para a nação que impacta a cultura do mundo inteiro com o American Way of Life. Que ainda é um modelo que tem muitas virtudes, inquestionavelmente, e essas virtudes os atraíram para cá, mas que também tem, como qualquer cultura, suas deficiências. E trazer um evangelho é para que você possa aprimorar um modo de vida que não seja apenas um modo de vida de uma classe média, num bairro, numa casa legal, num carro do ano. Não. É que também sejam pessoas que entendam que um modo de vida feliz é um modo de servir no evangelho. E que tudo isso seja mera consequência de um trabalho digno que o seu esforço provocou, mas que não é o seu alvo único. Então, quando a gente entende, tendo medo, eu escondi. Por que ele escondeu? Por que desperdiçou? Porque ele se comparou com o que tinha 10 e com o que tinha 5. Ele podia ter dito, também vamos combinar, né? Você foi injusto comigo. Pensa bem. Você deu 10 a João. Deu 5 a Mateus. E 1 a mim. Isso é injusto. Quanta gente não serve a Deus porque se compara com os outros? Veja quantas pessoas estão paralisadas pelo sentimento infantil da comparação. Minha identidade não é minha. A minha identidade é a comparação com a identidade do outro. Ele podia dizer assim, mas pensa comigo, olha só que injusto. Você deu 10 a João, se ele investir tipo 2 na Nasdaq e perder, ele fica com 8. E se Mateus perder 1 dos 5, ele fica com 4. E eu só tenho 1, cara. Você acha que eu vou botar na Bolsa de Valores? E se as ações cair? E se eu tiver botado na Petrobras? Não pode acontecer. Eu perco tudo. Eu vou perder pelo pé, velho. Vou fazer o quê? Então seria assim, Deus me puniu por eu tentar. Muito pelo contrário. O que acontece aqui é o contrário. Ele é chamado de infiel porque ele desperdiça. Porque não importa para Deus que talento você tem, é o movimento que você faz com ele. O movimento é a minha nova identidade no Evangelho. Eu tenho que me mover, não importa a posição que eu estou. Deus não vê as hierarquias do mundo. Eu sou professor da Universidade de Harvard. Eu sou presidente da Alemanha. Primeira-ministra, Angela Merkel, né? Sou Angela Merkel. Não é o lugar, não é quem eu estou sendo, é como eu estou sendo aquilo. Porque dignidade eu posso ter em qualquer tarefa que eu faça. Porque servir a um ser humano não lhe torna servil. Nós estávamos almoçando e alguém serviu a nossa mesa. E o trabalho dessa pessoa tornou nossa vida hoje, na hora do almoço, mais agradável e mais ágil. Essa pessoa não foi servil a nenhuma de nós.
ela nos serviu, como nós servimos uns aos outros. Não importa onde eu esteja, eu tenho que dar o meu melhor, com dignidade. Então a questão é, mas então, e se ele tivesse perdido o talento, qual seria a postura de Deus? Que aí fica uma pergunta para a gente, né? E se ele tivesse perdido o talento dele? Um talento, o que aconteceria? Bom, tem uma outra parábola que quando você junta com essa, você percebe que elas reforçam um conceito e enriquecem-se. Antes de falar dessa parábola, porque ela tem componentes muito bonitos, porque Jesus faz uma intertextualidade com o Antigo Testamento, porque ele está sempre citando os profetas. Os 16 profetas que fizeram aquele povo suportar prisão, destruição, escravidão por milênios, com a promessa de que um dia tudo aquilo valeria apenas porque Deus enviaria o Messias. Então, ele se coloca como exatamente esse ser que nós esperamos e que valeu a pena. Aí ele vai contar algumas histórias, entre elas a parábola do filho pródigo. Mas a gente consegue entender melhor ela quando a gente entende alguns questionamentos de Davi sobre a natureza de Deus. Décio hoje falou de manhã que Deus não necessariamente tem essa consciência toda que a gente gostaria de ter, como a gente não tem nas nossas células, né? Eu entendi a analogia que Décio fez, embora a gente possa perceber que Deus não precisa ter consciência de cada célula como a gente tem, porque isso, como faz parte dele, já está consciente. Ele estava querendo dizer que não adianta comparar a consciência de Deus com a nossa pobre consciência. Mas Davi ele começa a se espantar com o conhecimento de Deus sobre nós. E eu estava um dia em casa, fazendo evangelho, um dia... Vocês já fizeram evangelho lá revoltado? Aquele dia ruim, que você está assim mal pra caramba, mas é o dia do evangelho, já aconteceu com vocês? Esses dias eu tento esquecer que tem evangelho, para ver se eles se enganam, que eu esqueci e não vão lá em casa. Mas eu coloquei um despertador no meu celular, então ele toca 1 hora antes do evangelho, toda segunda-feira. Meu evangelho é 10h30 da noite, porque é o único horário que ninguém me interrompe, na segunda-feira, 10h30 da noite. E aí, ele tocou 9h30. Eu disse, tem evangelho, caramba, tem evangelho. Tem que fazer. Eu estava lá naquele dia que eu tinha assim, será que Deus me escuta? Eu aqui, com todo esse negócio de Estado Islâmico e tal, será que ele tem tempo de me escutar, né? Na minha demanda pessoal, assim, né? Aí, quando terminou o evangelho, eu queria uma coisa diferente. Eu vou comer pizza hoje, eu não vou jantar o que tem aqui em casa, não, vou comer a pizza hoje. E tem uma franquia específica de pizza que eu gosto. Aí eu peguei o smartphone. Vocês sabem que todo tablet, smartphone e computador tem um endereço chamado endereço IP. Sabem disso, né? O endereço IP é como se fosse uma identidade. A identidade do computador, do smartphone ou do tablet. Quando você acessa a internet, a rede de computador, pelo endereço IP que você registrou sua máquina na primeira vez que usou, sabe quem você é. E por GPS, onde você está. Então, quando eu botei pizzaria tal, ele colocou as opções daquela pizzaria na minha cidade, colocou a mais próxima de mim e o Google perguntou, quer ligar para lá? Aí eu fiz, poxa, que coisa maravilhosa, se o Google sabe onde eu estou, é claro que Deus sabe onde eu estou. É óbvio. Poxa vida. Não é exatamente, ou seja, eu tenho um endereço IP para Deus. Meu código genético, por exemplo, é um endereço IP. Eu tenho um único código genético. Cada um de nós tem um único código genético. Me deu uma alegria quando eu pedi a pizza assim, poxa, Deus sabe quem eu sou. Porque o Google é muito menor do que Deus e sabe onde eu estou em Campina Grande, morando a tantos quarteirões da pizzaria tal. Então, né, que coisa maravilhosa. Mas Davi tinha percebido antes de mim isso sem usar o Google. Foi, Davi percebeu isso aí. Agora eu entendi o Salmo 139. Porque Davi, imagina, Davi compôs dos 150 salmos que a gente tem, 105. Ele foi o maior compositor, porque são músicas os salmos. Músicas que eram cantadas no templo. E aí, ele um dia deve ter tido uma crise como essa minha, não tinha Google, mas sem esse Google ele conseguiu chegar à conclusão, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que me conheces. Quer esteja em pé, quer eu esteja deitado. E mesmo que falte em mim palavra, conheces o meu pensamento. E tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço
de tão alta. E quando eu estou em cima, na glória, nos píncaros, tu me amas. E quando minha alma está no abismo, ainda assim, tu me amas, incondicionalmente, como disse Décio. Me ama. Quer eu esteja na alta sintonia Wi-Fi com Deus, ou descendo os umbrais para baixo. Um amor que não abandona, porque não é amor se, é um amor apesar de. Nossas personalidades infantis amam as pessoas se. Você veja que, encontrei a pessoa da minha vida, gosta das mesmas músicas que eu gosto, a gente assiste as mesmas séries Netflix, vota no mesmo candidato ou candidata, né? Então veja, que tédio, porque não tem nada de novo nesse casamento. Cada um fazendo a mesma coisa do outro. Amor se Deus é apesar de você ser assim, ama você, pronto, acabou-se. E aí ele pensa sobre isso, né? Quer dizer que mesmo que faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. É muito bonita a forma poética como ele percebe o entendimento de Deus que ele não compreende, como a gente também não vai compreender. E aí, Jesus vai contar a história do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? É alguém que pega todos os talentos que não merecia, porque ele pediu uma herança de um pai vivo. Lembremos disso. Então ele não tinha merecimento daquela herança, mas o pai é misericordioso. Como diz o profeta Isaías, é abundante em sua misericórdia. Ele simplesmente dá metade da herança, ou seja, muito mais que 10 talentos. Aquele jovem sai num cavalo, belíssimo, não é? Ele também, muito jovem, com moedas de ouro, e vai para a balada. Não é isso que sai? Ele perde tudo. E se brincar, ele veio devendo a agiota no caminho. Ele veio para não ser morto. Ele perde absolutamente todos os talentos. Não é 1, nem é 5, nem é 10. Perde todos os talentos. Aí vem aquele cara voltando. Dá nele uma sensação de imerecimento de voltar na condição de filho. Essa é a primeira observação que a gente percebe. Ele acha que não tem o merecimento de voltar na condição de filho. Mas ele pelo menos tem a consciência de uma coisa. Quando eu não souber para onde ir, eu tenho que voltar para o começo. Quando a minha identidade se perder, eu tenho que voltar para minhas referências primeiras. Todos nós aqui temos um modelo, que é o modelo da família. Não são perfeitos os nossos pais. Mas se eles fossem incompetentes totais, nós não estaríamos aqui, hoje, sentados. Estaríamos drogados ou já teríamos cometido suicídio. Se nós estamos aqui, é porque de algum modo o que eles fizeram funcionou. Porque temos, no mínimo, alguma vida digna para estar aqui. Valores. Certo? Então, quando você perder o caminho, você volta para o início. Ele manteve essa consciência. Só que ele acha que não merece a condição de filho. Já que ele fez tudo errado, a condição de filho para ele não vai servir. Aí ele vai voltando no caminho. Certo? Ele pensa, não, mas se eu for um servo do meu pai, eu vou ser mais bem tratado no mundo do que como eu estou hoje. Quando ele vai chegando, o pai vê ele no sopé do monte, descendo. Aí você vê que coisa bonita. O pai percebe o que passa na cabeça do filho. Mesmo que falte em mim palavras, conheces o meu pensamento. Quão humilhante seria voltar, maltrapilho, mal vestido, com barba por fazer, depois de ter saído jovem, belo, num cavalo cheio de moedas de ouro. Como ele seria hostilizado por todos os servos que olhariam com cara de desdém, de pena ou até de regozijo com o filho do Senhor ter falido completamente. Para que o filho não passasse por esse constrangimento, sem que ele abrisse a boca, o pai corre em sua direção. E obviamente ele deve ter pensado, caramba, eu vou começar a apanhar daqui. Mas está valendo, porque se ele bater em mim, voltei para a condição de filho. Depois de tudo que eu fiz, tudo que eu quero é apanhar desse homem. Só que quando ele vai se aproximando, há um espanto no filho. Poxa, ele está sorrindo. E abriu os braços. É incompreensível, não é? Amor de Deus? Olha só. É uma ciência tão alta que eu não alcanço. Ele fica tão impactado com a reação inesperada, porque o paradigma dele era o paradigma da culpa, do medo, da vergonha e do não merecimento do amor. A maior parte das pessoas infelizes, ela tem uma concepção interna de que elas não merecem o amor.
nem a felicidade. Elas são o pior obsessor de sua própria existência. Obsediam a si mesmas. Elas não acham que merecem ser felizes nem ser amados ou amadas. Não acham, simplesmente. E cria-se um processo psicológico de procurar pessoas ruins que confirmam isso. Elas jamais se apaixonam por uma pessoa boa. Só se apaixonam por uma pessoa ruim que ela já sabe que vai terminar de destruir ela, para confirmar a tese de que não merece ser feliz. Aí diz que tem karma afetivo. Que é ser ela mesmo, no caso, né? Que seleciona, seja ele ou ela, pessoas que confirmam sua própria tese de felicidade. No caso lá, não, ele se espanta. Como é que ele está sorrindo em minha direção para me abraçar? Cadê a culpa? Cadê o inferno? Cadê a destruição? Cadê a punição? Cadê o olho por olho? Que paradigma é esse? Eu não estou entendendo. Mas aí ele começa a entender. É um amor inexplicável. Ele fica tão impactado que ele tem vontade de se prostrar diante do Pai. Em forma de reconhecimento. Mais uma vez o Pai, percebendo essa intenção, ele corre mais rápido e beija o pescoço dele para que ele não se ajoelhe. Porque Deus não quer nossa humilhação. Como alguns irmãos nossos do campo da fé cristã pensam que sim. Ele quer nossa altivez. Se bateres na tua face direita, oferece a face esquerda. Parece assim, a coisa do idiota, né? Não. É que escravos apanhavam assim, ó, gente. Com os anéis e esses ossos do Senhor. E o filho apanhava assim. Então, quando alguém bater em você como escravo, ofereça outra face, porque ele não vai vir com a mão assim. Ele vai ter que bater em você como igual a ele. E vai reconhecer em você um igual e não um inferior. É a exaltação, não é a humilhação, não é a idiotice, não é a punição, é o amor. É uma personalidade forjada no amor de quem merece ser amado por um pai que simplesmente ama, ponto. Não importa o que você faça. Porque ele sabe que você terá oportunidade de correção, porque ele oportuniza a misericórdia. Mas quando a gente acha que não merece, não vem. Por isso que ele mostra isso quando aquela mulher na multidão toca ele, né? A mulher está lá sangrando e toca, ele faz: quem me tocou? Os apóstolos, tá brincando com a gente, né? Pô, velho, tá todo mundo pegando em você, cara. Você é o Fábio de Melo da região. Acabou de fazer o show, tá todo mundo pegando em você, você quer? Não, alguém tocou em mim. Ai, olha, é um toque diferente, porque eu senti sair poder de mim. A diferença é que a multidão inteira tocou, mas só uma pessoa achou que merecia o amor. E por ter convicção, recebeu. A doença, ela vem para que a gente entenda que merece o amor. E mesmo que eu não me cure da doença física, ela traz a cura da alma eterna, que terá outras oportunidades de se reconfigurar na vida. É uma identidade que é forjada na capacidade de se respeitar e se amar. Aí Joana de Ângeles vai dizer: o ser consciente, ele não se culpa nem se justifica, ele apenas se transforma. Gente, eu tive uma experiência incrível. Vocês sabem que muita gente me critica quando eu digo isso, mas eu digo porque eu acho que não adianta fingir. Eu sou um espírita que não quero ver espíritos. Eu tenho esse direito. Concordam comigo? Eu sempre digo para eles que é um desperdício aparecer para mim que acredita. É bom aparecer para quem duvida. Não é verdade? Poxa, por que aparecer para mim que vocês existem? Aparece para quem duvida. Um dia eu estava em casa de noite no computador, 3 da manhã. Aí eu... respirei. Voltou. Aí eu... meu Deus. Tá bom, vai aparecer para mim. Ok, bota a primeira mão. Quando eu pedi isso, eu me lembrei de uma mão de um Walking Dead, assim, toda descomposta. Não bote a mão! Não bote a mão. Ó, tem várias opções. Tem psicografia, tem sonho. Por favor, não apareça para mim. Respeitou. Não apareceu. Mas um dia eu entrei numa reunião mediúnica. Era uma reunião de estudo, eu entrei na mediúnica, fecharam a porta e eu fiquei lá. Fecharam a porta, apagaram a luz, botaram aquela luzinha verde, é a mediúnica. Eu disse: Diego, se eu sair, não pode, fica aí. Vai ficar na sustentação. Eu digo: eu que preciso ser sustentado.
Sentei lá e fiquei, meu Deus, eu não queria participar da reunião mediúnica. Aí pronto, começou a reunião mediúnica a acontecer. Cara, foi uma coisa impressionante o que aconteceu. Eu tinha que estar naquela reunião para entender uma coisa fundamental. A ideia infantil do maniqueísmo, que Décio muito bem colocou aqui pra gente, de, né, que eu sinto brincando, aquela visão infantil de He-Man contra Esqueleto, Thundercats contra Murrap, Pio contra Frajola, né? O mundo é muito mais complexo, gente. Até o Superman está lutando contra o Batman. O mundo é muito mais complexo do que a gente pensa. Então aí, quando eu entrei na mediúnica, o que é que aconteceu? O mentor da casa começou a doutrinar um perseguidor, um obsessor. Durante a doutrinação, o obsessor disse assim para o mentor: você é muito cínico. Entendam, são dois espíritos se comunicando através de dois médios. Um que era o obsessor e o outro que era o mentor da casa. Você é muito cínico. Porque você esqueceu que você nos liderava antes. Agora que você mudou de lado, está dando uma de santo. Então, o mentor da casa liderava os obsessores da casa. Ele disse: meu irmão, não existe para um pai de amor dois lados. Existem apenas filhos amados. Eu não mudei de lado, meu irmão. Eu apenas continuei. E estou lhe convidando a continuar. Olha que coisa linda. Cara, eu fiquei assim, meu Deus. Um mundo completamente diferente como eu imaginava. Um Deus que apenas vê filhos que estão caminhando, progredindo, se iluminando, sendo luz do mundo, sal da terra. Um Deus de amor infinito. Caramba, eu preciso me perdoar. Foi por isso que eu fiz o livro Auto Perdão, para mim. Eu preciso reconfigurar a forma como eu tenho me relacionado com Deus, porque eu vim de um mundo que Deus punia. Uma das músicas que eu cantava na escola bíblica de férias e nas chamadas reuniões dominicais, né, culto dominical na igreja presbiteriana, era: cuidado, mãozinha, no que pega, cuidado, olhinho, no que vê, pois o Salvador do céu está olhando para você. Imagina isso na adolescência, gente. Deus olhando para você no banheiro na adolescência, que caos! Isso dá problema sexual pro resto da vida. Sem imaginar de transtorno você desenvolve a partir daí. Imagina. Então, a visão de um Deus punitivo e castrador começou a se dissolver. E eu fui ressignificando Deus e minha relação com o Pai. Um Pai. Poxa, olha como vai vindo um avanço, não há contradição nos textos do Evangelho. É para quem não estudar, avanço de concepção de Deus. Ele começa como um Senhor de exércitos, com os primeiros profetas. Depois vira pastor de ovelha, no Salmo 23 com Davi. E no Pai Nosso antes vira paizinho com Jesus. Então paizinho ama. Paizinho quando vê filho caindo, não vai dar uma pisa. Ele limpa o joelho e vamos lá, meu filho, de novo. Eu vou pegar na sua mão um pouquinho, até você ficar mais firme. Aí quando você ficar mais firme, em vez de você criticar quem cai, faz o mesmo. Vai lá, acolhe, deixa a pessoa em pé, limpa o joelhinho e segue. Olha a identidade de uma fraternidade, porque como eu sou imperfeito e Deus me ama, se o perfeito ama o imperfeito, cabe a mim que sou imperfeito amar todos os outros imperfeitos que me cercam. Eu não quero mais mudar ninguém. A minha energia começa a ser gasta para mudar a mim. Eu fico tomando conta de mim, eu me acolho. As sombras, elas fazem parte de mim, não projeto em você. Olha, como é que eu vou transformar a minha identidade se eu nego ela? Eu projeto em você. Eu lembro de um aluno que chegou para mim e fez: professor, o senhor é amigo do professor fulano de tal? Sou. Sério? Sério, por quê? O senhor nunca percebeu, não? Fiz: o que foi? O professor é gay. Ave Maria, pensei que tu ia falar uma coisa terrível do rapaz. Como assim? Não, qual é o problema de ser gay? Qual é que diminui ele em quê? Pelo amor de Deus. Aí ele: o senhor dá aula na turma tal? Dou psicologia do consumidor. Dou. O senhor conhece o aluno tal? Conheço. O senhor já percebeu que ele é gay? Eu fiz: você lembra da aula de mecanismo de defesa do ego de Freud que eu dei para você?
É mais ou menos. É assim, o ego, ele tem alguns mecanismos para se defender. Entre esses mecanismos, classicamente, tem um chamado projeção. Projeção é a capacidade que o ego tem de jogar no outro, que é dele, para se sentir mais confortável. Logo, se tem uma borboleta dentro de você, por favor, voe. Poxa, mas deixe os outros tranquilos, velho. Então, como é que como é que eu vou crescer se eu vejo no outro que tem em mim? Aí é cômodo, ó. Aí você vai entender, caramba, não é moralismo, é um chamamento à lucidez. Porque você vê um argueiro que está no olho do seu irmão, tem uma trave no seu. Não é coisa feia. Não, ó, que desperdício de tempo. O que eu posso mudar em Décio? Nada. Não posso mudar nem Janine, que é minha esposa. Eu tenho que mudar em mim. As energias gastas para mudar em mim. No acolhimento de como eu sou. Sabe assim, imaginar aquela música do um compositor baiano, foi solicitado por Roberto Carlos para fazer uma música sobre Deus. Ele fez, Roberto achou muito viajosa a letra, não quis gravar, mas o compositor resolveu gravar. E começa assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Observa. É eu com papai. Eu tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos. Tira a máscara que com o Papai do Céu não vem com vozinha de santo. Eu tenho que ficar nu como uma criança que acabou de nascer. E que diante de toda a fragilidade e de toda a dependência do pai e da mãe, aquela fragilidade gera no pai e na mãe muito mais amor. Observa para quem já teve filho, né? Olha ali, meu Deus do céu. Toda essa fragilidade solicitando meu amor. A gente que é imperfeito consegue fazer tudo isso, imagina Deus. Desnudo, numa relação com o pai, ó. Pai, tô aqui. A coisa mais interessante foi quando eu comecei a falar com Deus. Mesmo assim, tipo, eu chegava assim. Eita, pai do céu, hoje eu fui ridículo. Caramba, que surto. Eu lembro uma vez um colega de trabalho trocou de carro. Ele me mostrou. Vem cá ver o carro que eu comprei. Quando eu olhei, eu respirei. Cara, se eu tivesse laser como Superman no olho, eu tinha cortado o carro dele no meio, velho. Décio, eu tive uma inveja, cara, tão mortal. Eu olhei para aquele carro, era o carro que eu queria, ainda quero. Eu olhei para aquele carro assim e fiz, que coisa massa, com ódio no coração. Era sexta-feira, ele acabou com o meu final de semana. Eu cheguei em casa revoltado. Não, porque eu trabalho, eu viajo, não compro um carro. E minha esposa olhando assim, tipo, surtou, meu Deus. E eu ia para os sistemas online de financiamento de carro, calculava para trocar o meu por um daquele. Dava, se eu ficasse sem almoço, dava para trocar. Tranquilo o carro. Então foi sexta-noite, sábado, eu não fui para o aniversário de um parente nosso, eu estava revoltado. E minha esposa, pá, não adianta, você não vai entender. Aí ela, aquela inteligência, surtou. Sabe o cachorro comendo, você tem que chegar perto dele, ele morde você? Pronto. Aí quando foi domingo, eu estava assim sentada, olhei para ela e fez. Ela disse, que foi isso? Eu não preciso trocar o carro não. Ela, graças a Deus! Ele voltou! Eu fiz, meu Deus, que surto de inveja! Mas a melhor coisa de sentir os sentimentos infantis é que eu não posso mais segurar pedra na mão. Porque eu tenho. E eu me torno fraterno a todos os outros seres humanos no reconhecimento de minhas fragilidades. Sou igual a todo mundo. Inveja, raiva, vontade que morra infeliz, coisa do tipo, né? Coisas que a gente tem. Agora, o que diferencia a pessoa que está criando uma nova identidade no Evangelho? É que ela tem a deficiência, mas ela tem consciência de que tem a deficiência. Só que quem não tem, está melhor. Mas é porque não chegou nessa etapa. Porque vai chegar, porque Deus ama. Então quem não tem crise de consciência. Vocês sabiam disso? O maior engano da gente é achar que gente ruim tem crise de consciência. Não tem. Quem tem crise de consciência é quem está avançando. Eis que minha verdade é feito um vinho novo.
Não se põe vinho novo em odre velho. Aquele depósito de couro, estava o vinho para passar, né, no deserto. Com o tempo vai esgaçando, vai desgastando. O vinho novo é muito mais fermentado. Colocou dentro de um odre velho, arrebenta. Então se prepara. Nova identidade com Jesus é arrebenta a velha. Não, não é a velha sogra. É a sua velha identidade. Não projeta arrebentar o outro. Vai arrebentar a sua identidade. Isso vai gerar um certo desconforto. É por isso que tem gente que fica tão desconfortável quando o novo vai chegando que volta para o pá. Aqui é mais seguro. Zona de conforto. Não, aqui eu já sei quem sou eu. Mas eu tenho que... Avança. Tem que ter paciência porque vem o deserto. O deserto é o período, quando você foi para Campo Grande, né? O deserto é aquele período entre o momento que eu estava e o novo, tem sempre um deserto. Deus sempre garantiu que a gente atravessa de uma margem para outra. Mas a gente quer ir na primeira classe. E não vai. Olha lá, ó. Vocês vão sair do Egito para a Terra Prometida. Vamos lá, Moisés. É a promessa de Deus. Lá vem o deserto no meio. Ah, eu preferia voltar para o faraó. Está vendo medo? Ah, é uma punição simbólica. E eles não, aquela geração inteira morre e não vê a Terra Prometida. Porque duvidou. Tem aquela cena clássica de Jesus com os apóstolos entrando numa Galileia, né? Aí começa a vir uma tempestade bem grande. O barco começa a tremer, ondas gigantes. E aí os apóstolos olham para Jesus, ele dormindo na primeira classe. Aí, ele está dormindo. Pai, acorda pelo amor de Deus. Olha só, não, o clima vai afundar o barco ao Titanic antes do tempo. Né? Aí Jesus diz assim, homens de pouca fé. Essa é uma piada evangélica que a gente chama de apóstolo bullying, homem de pouca fé. Homens de pouca fé. Por quê? Eu disse que nós iríamos a outra margem. Pronto. Então não tema as ondas. Não tem garantia. Coisa mais infantil do que chegar de manhã e fazer, oh meu Deus, que hoje tenho um dia tranquilo, eu não tenho aborrecimento do trabalho, eu não pego engarrafamento, não tenho cliente chato. Que pressa infantil. Ou seja, deixa o mar calmo para eu navegar. Não. Continua forjando em mim competências para navegar em qualquer percurso. O mundo não vai mudar para eu ter paz. Eu vou contribuir com a paz para o mundo. Cada um que se apazigue, reverbera nos outros. A nova identidade não é fantasiosa. Eu vou ser uma pessoa que tenho defeitos e assumo isso, acolho para modificar. Combate as más inclinações. Mas não pense que é um combate violento de retenção. Porque tem gente que confunde reforma íntima com contenção de defeitos. Não. Reforma íntima não é contenção de defeitos. Como muito bem Décio nos colocou nessa imagem que eu adorei, Décio, dos copinhos vazios. A reforma íntima não é a observância dos copos vazios. É o preenchimento desses copos, através dos copos que já estão cheios. As minhas virtudes me forjam competência para preencher os meus vazios. E aí eu vou construindo em mim a capacidade de ser amado. É quando em casa eu chego e percebo que Deus me sonda, me conhece e ainda assim me ama. E se esse ser me ama, eu não tenho outro dever que não seja me amar. Exatamente agora. Não no projeto que eu gostaria de ser. Não naquela fantasia infantil de um ser super especial que só assim eu poderia amar. Não. Me amar agora, já. E quando eu consigo esse momento, sim, amo o próximo como a mim mesmo. O próximo com todos os seus defeitos que tem, todas as suas incoerências que tem, mas que eu amo porque também tenho todas elas. Eu amo porque eu não posso jogar pedra porque eu tenho um telhado de vidro. Eu amo porque eu estou junto com você identificado nas nossas fragilidades. Mas o que acontece, aí Paulo define, é que a partir do advento do Cristo, eu agora tenho meta. Tenho uma meta. Eu posso até de vez em quando desviar. De vez em quando eu posso ir pelo vale da sombra e da morte, mas mesmo assim, eu não vou temer porque ele não me abandona e faz eu voltar. E Davi diz,
porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus sempre faz as ovelhas voltar para o bom caminho, mas de vez em quando tem que usar o cajado e a vara, que na verdade simbolicamente são nossas próprias experiências, das dores que são provocadas por nós mesmos para que nós sintamos a emergência da mudança, ou o alerta da necessidade de que alguma coisa estranha está acontecendo. Vocês sabem que gás de cozinha, que aqui ninguém usa mais, mas no Brasil ainda tem, o gás de cozinha ele, de forma natural não tem cheiro nenhum. Mas as empresas colocam aquele odor desagradável para que você saiba que tem alguma coisa estranha acontecendo. A dor é um sintoma de que alguma coisa estranha está acontecendo. Fecha a torneira. Muda a conduta. Segue a vida. Progresso é amar-se como se é. Progresso é entender que quando você tem uma meta, você se desvia, mas você volta. É perceber que a misericórdia divina permite a gente muitas experiências para chegarmos a alcançar esses picos de luz que tantos irmãos nossos já alcançaram e que não são alguém que nos oprime porque conseguiu, mas nos inspira porque conseguiu. Quando nós vemos, por exemplo, quando o Décio coloca Chico Xavier no final, é alguém que nos inspira a possibilidade de alcançar patamares como aqueles de evolução. É quando a gente olha para as pessoas que cometem equívocos profundos e pensar, um dia você vai ser um anjo. Porque o Pai que me ama, que te ama também, Ele vai dar a você as condições que a mim deu, para que você ilumine sua própria consciência. É uma identidade forjada na capacidade de se amar, de perceber que, como diz o evangelista João e também Pedro, Deus é amor. E não existe nada que Ele não faça que não tenha um objetivo amoroso. Eu diria até para finalizar que Deus, todos os dias e a todo instante, sabota nossos planos de sermos infelizes. A gente faz tudo para dar errado, mas Deus faz tudo para dar certo. E o mundo até pode dizer, você não vale nada. Mas Deus diz, mas eu gosto de você. Muita paz.